Arnaldo, bom, você que é o especialista em logística, detalhes e tal, ficou bom, né? Dá para poupar na quarta-feira que vem e tentar ir forte no brasileiro. Um sorridente, Arnaldo Ribeiro. Aliás, o único que pode fazer isso. Outra coisa, né? Tá todo mundo. Os confrontos estão todos muito equilibrados, né? Tirando esse. Então, exato. É o único que pode se dar o luxo de fazer o que quiser na partida de volta, né? Assim, vamos lá. Primeiro, em relação à nova formação, a dupla sugerida, entre aspas, pelo Lavieri, e algumas vezes, ou talvez o melhor momento recente do Palmeiras tenha sido lá atrás com uma dupla de ataque, naquela arrancada do Brasileiro com o Endrick e Breno Lopes. E demorou para o Abel adotar uma dupla de ataque. Depois ele voltou, acho que 10 casas, e agora até se convencer de que para o Vitor Roque a melhor maneira é ter um outro atacante, não um ponta do lado, para mim, surpreendentemente, ele demorou a concluir. Porque o Vitor Roque é muito parecido com o Endrick. Muito parecido. Aliás, eram os jovens promissores. Um foi para o Real Madrid, outro foi para o Barcelona, né? Mais ou menos da mesma geração, de fortes. A diferença é que um canhoto, o Endrick, e o outro destro, o Vitor Roque. Agora não tem o Endrick, mas tem o Vitor Roque, e acho que o Vitor Roque funciona muito melhor, como qualquer centroavante. E o Abel não gosta muito desse sistema, mas acho que esse Palmeiras vai funcionar sempre melhor com uma dupla de ataque. E imagino que ela siga como titular, né? E titular agora é a possibilidade de ele colocar isso, talvez não existisse antes dessa goleada, no final de semana, na outra frente que o Palmeiras tem no Brasileirão. O jogo contra o Botafogo é fundamental para as pretensões de título do Palmeiras no Brasileiro, e para afastar qualquer possibilidade do Botafogo, que é o atual campeão. O Flamengo, que não definiu o confronto contra o Internacional, vai ter o mesmo Internacional no final de semana pelo Brasileiro, fora. É um jogo complicado também, né? Mas aí eu acho que, como o Botafogo tem pretensões e vai ter que ir à altitude de Quito, quem está em dúvida sobre o que fazer nesse final de semana é o Botafogo, não o Palmeiras. Posto isso, o Palmeiras, na Libertadores com o Abel, em fase de grupos e contra times mais fracos, ele é avassalador. Isso não é. Eu acho que isso não é simples de ser realizado, o que o Palmeiras faz. Ganhar de 4-0 fora nunca é fácil, só ver os outros placares. Tem time também fraco nessa competição, nessa etapa, não só universitário, e ninguém abriu vantagem desse tipo. Mas eu acho que o grande desafio do Palmeiras, do Abel, nesses últimos tempos, é se impor contra adversários mais fortes, sobretudo na sua casa, né? No Brasileirão e nas Copas, contra adversários mais fortes. E a casa do Palmeiras é essa casa que ainda está abalada, né? Tem rachaduras na estrutura, né? É a casa em que a torcida se dividiu, em que a torcida ofendeu o treinador, em que a torcida pichou o muro, fez atentado, e que o treinador não esqueceu, não continua ruminando, continua dando indireta, né? Quando ele fala da torcida do Universitário. Então, nos números frios, no desempenho que seja com essa nova dupla, o Palmeiras já se reabilitou da eliminação para o Corinthians, né? Ele está na briga pelo Brasileiro e fortíssimo na Libertadores, nos números. Na prática, a gente vai ter que ver como a Casa Verde, como gosta de dizer o Juca, vai receber o Palmeiras, não contra o Universitário, que aí já foi, né? Já está classificado, nas próximas batalhas, né? E como é que vai ficar essa relação de Abel e torcida do Palmeiras? Lembrando que nessa semana também teve a questão polêmica, né, Danilo? Polêmica porque gerou polêmica do acerto das contas do Abel com o seu pré-contrato, ou acordo, etc. e tal, quando ele imaginou sair do Palmeiras lá atrás, e o Palmeiras entrou no circuito para acertar essa querela, né?
Então, eu acho que essa é a principal dúvida do Palmeiras até o final da temporada. Como será o ambiente do Allianz Parque nas partidas importantes com o seu treinador, com o seu time? Que o confronto, ou os confrontos contra o Corinthians em 2025 abalaram todas essas estruturas. Para fazer uma pergunta para o Danilo, mas antes um parênteses, porque eu estava conversando com o Trajano. Antes do programa? Antes do programa, porque o Abel falou, não, elogiou a torcida do Universitário, tomou uma cacetada que a própria torcida do Palmeiras já elogiou o Palmeiras quando perdeu do Botafogo e do Flamengo. Ele esquece até isso também na hora de dar a cornetada dele. Mas ele elogiou muito a torcida do Universitário, tomou de 4-0 e o Trajano falou, o que eu quis dizer é o seguinte, não me agrada, pelo contrário, eu fico contrariado, não vejo valor nenhum num time que perde de 4-0, toma um baile, não joga nada, e a torcida aplaude. Não precisa xingar, quebrar tudo, sei lá o quê. Mas por que cantar, festejando o quê? O vexame, a vergonha? Entendo. Não sabe? Quando tá 1-0, vamos apoiar, quem sabe, 2-0 ainda, acho que ainda 3-0, 4-0, e você cantando, peraí. Parece que não isso sentiu. Servir de exemplo? Parei, pô. Pode falar. Não, pode falar. É que o Arnaldo falou da questão do Palmeiras de times menores. Só um parênteses, chegamos nela, hein? Audiência brutal. Audiência brutal alcançada. Chegaram nos 6.500, então, de likes. O Arnaldo falou sobre isso e ontem eu peguei alguns números aqui do levantamento lá do Data ESPN. O Palmeiras, nesses 5 anos de Abel, com Abel, ele fez 59 jogos, tem 40 vitórias, 76% de aproveitamento e uma média de gols de 2,40. É muita coisa. Sim. Nesse período, o Palmeiras é o time que mais venceu, o time que tem melhor aproveitamento, o time que mais fez gols, o time com a melhor média de gols, o time que menos demora para fazer gol, o time que mais chuta no gol e o time que menos sofre gols. Então fica a pergunta, por que essa revolta contra ele, então? Diante desses números. O que acontece? Contra 107 equipes. Não, mas me explica então. Nesse período. Não, eu queria só uma coisa. Tem que ter uma explicação. Eu queria dizer a quem nos vê que antes de começar o programa, ouviu-se uma voz retumbante aqui no estúdio do UOL. É verdade. Qual que era a frase? O campeão voltou. O gigante da Libertadores está de volta. Está de volta. É verdade. Qualquer coisa assim. Foi isso? O Paulinho do Switcher é palmeirense. É impressionante, né? O que tem de palmeirense aqui. Isso que o André Lucena hoje está de folga. Exatamente. Teve isso. Impressionante a voz. Né? Retumbante. Uma voz familiar, inclusive. Familiar. Uma voz familiar. A voz jovem, né? Mas o Trajano tem um ponto. Não, um ponto não. Eu quero saber por quê. Porque alguma coisa acontece. Ou seja, o time tem esses números todos, mas vem agradando ao torcedor. Agora, vem realizando partidas interessantes. E deve Faz ter tempo que não ganha. Ganhou tudo isso, mas não tem ganhado nada recentemente. O torcedor não é esse que não é a torcida do Universitário que toma goleada e aplaude. Ele exige. Um time que ganhou muita coisa, você fica também exigente, mal acostumado. E é isso. E o Palmeiras chega em todas as finais. Mas os números que o Danilo falou é um pouco a explicação do Abel. Não, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, naquele outro, mas a questão é que assim, você pode ser o melhor, você pode ter essa campanha incrível, mas você não é infalível, para começar. E outra, a gente vive num momento que a gente não precisa falar muito, que não tem mais o meio do caminho. Ou você está aqui, ou você está aqui, não tem o meio do caminho. Os técnicos brasileiros mais longevos era o Abel. E o Vojvoda. Ele foi no momento demitido no momento certo? Eu acho que não. Eu não teria demitido ele. Eu ainda insisto, eu continuo com a minha mesma opinião sobre o Abel, que ele precisa mostrar, porque, como a gente sabe, esse jogo foi legal, foi importante, mas não é definitivo. Ele precisa mostrar até o final do ano que ele encontra uma forma de jogar com todo esse elenco que ele tem, com todos os jogadores que ele pediu para contratar. Aí nós estamos falando de desempenho, não estamos falando de resultado. Sim. Do ponto de vista dos resultados, é inegável que o trabalho dele é extraordinário, independentemente de ser campeão ou não. Claro. Porque só um vai ser campeão. Exato. Essa coisa que a gente tem da exigência do título é um exagero que é muito brasileira. Sim. Muito brasileiro, ou exagero. Muito brasileiro. Você veja o Tottenham, né? Você veja o Crystal Palace, do Arnaldo, não é isso? Arnaldo é Newcastle. Por que eu confundo sempre o Newcastle com o Crystal Palace?
Então eu acho isso. O que se fez com o Abel e com a Leila naquela quarta-feira fatídica é absolutamente classificável. Eu acho que teve um exagero, sim, com o Abel e com o Abel especialmente, absurdo. Mas o que eu insisto, tanto o Abel quanto a Leila, eles não se ajudam nessa parte. Não, sim, pois é, porque são arrogantes, porque falam. Eles se posicionam de uma forma como se eles não pudessem ser criticados, sim, claro, como se eles não pudessem ser questionados. Claro. Uma coisa é pedir a cabeça, é fazer o protesto que fizeram de jogar bomba, é falar que nada certo. Isso eu concordo, não está errado. Agora, não dá a gente está aqui questionando porque o Abel jogou 4 vezes contra o Corinthians, que é um time claramente em mais dificuldades, e não fez um gol. Claro. Então tem que ser questionado, ele tem que dar explicações. Agora, daí a falar, chega, não serve mais, é pardal, isso que é o exagero. Não, mas veja, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Ô Leila, o Palmeiras não precisa de você. Ah, não? O que seria do Palmeiras não fosse o Paulo Nobre e a Leila? O que seria? E o Gagliotti, não esqueçamos, porque ele continuou o projeto entre os dois. Isso, pois é, mas ele é filhote de um e patrocinado pela outra. Sim. Tá certo? Sim. Então, ele, digamos, foi um pouco rainha da Inglaterra. Um pouco. Uhum. Eu me pergunto isso. Quer o Augusto Melo? Vai pra lá. Não, quando o páreo é esse, eu sei. Não mas o que era como é que ele chama? O Fortão lá, que deu, aliás, um depoimento até curioso, engraçado e comovente nessa bobagem que a ESPN fez, que esse documentário dos campeões do mundo, não sei o quê. Quero... O quê? Do Palmeiras? Do Palmeiras. Mustafa? Mustafa Contursi. Tá louco. O que seria do Palmeiras se ainda estivesse nas mãos de Mustafa Contursi? Quando você faz um páreo, você isso, mas eu falei, Augusto Melo é o correspondente mais moderno do moderno. Ô, Mauro, dá para juntar as duas conversas, porque esse tipo de pressão, não, então tem que ganhar, porque investiu, porque tem dinheiro, também se aplica ao Flamengo, que, detalhe, para os desavisados, ganhou o seu jogo por 1-0 contra um adversário forte, que é o Inter, mas eu gostei da expressão que você usou ontem, que você conversou comigo. É a derrota de 3 pontos para alguns. Isso é coisa de gente maluca, né? Tá cheio de doido por aí. Os doidinhos estão tudo soltos, precisando do remedinho, sabe? Aí os caras têm problemas aí na vida, sei lá onde, e levam pro futebol. Aí o time vence e os caras ficam insatisfeitos. Isso não é só na torcida do Flamengo, acho que tá geral isso. E na torcida do Flamengo isso tá mais evidente, me parece. O time vence um jogo difícil contra um adversário que é bom, o Internacional é uma boa equipe, e o sujeito acha que tem que ser 3-4-0. Assim, bobagem total. E o Flamengo é um time ainda em reformulação, né? Ainda não atingiu o seu ápice. Eu já vi até coleguinhas escrevendo coisas assim, o time do Felipe Luiz será... Como assim será, amigo? O time não está pronto, o time está com jogadores chegando, estreou jogador nessa partida contra o Internacional. Eu tinha vários jogadores que saíram, né? Ou em definitivo, ou que estão fora de combate. Não tinha titulares importantes, jogadores recém-chegados. O time está numa reformulação, agora lidera o campeonato, tem o melhor ataque, melhor defesa, venceu o jogo contra o Inter, ou seja, ganhou bem, jogando bem no primeiro tempo, segundo tempo menos. Acho que está num contexto também da mudança de comportamento internacional e que nenhum time vai jogar naquela intensidade o tempo todo. Na verdade, o Flamengo, no primeiro tempo, ele coloca a régua lá no alto. Ele não consegue manter. E a cobrança é que ele continue com a régua lá no alto. É uma régua que ninguém coloca. É aquele jogo de intensidade, de pressão alta, daquela maneira que o adversário mal consegue trocar passe e passar no meio campo durante longos minutos. Isso, não sei quem faz. Acho que ninguém faz na América do Sul hoje. Ninguém está fazendo. Esse é um ponto positivo, tá? Ponto negativo é a dificuldade de fazer uso dos espaços que surgem no segundo tempo, a transição, velocidade, quando não encaixa as jogadas, e aí perde a chance de criar mais situações e a atuação fica aquém daquilo que poderia ser. Mas não tem motivo nenhum para a torcida do Flamengo ficar de piti, de mimimi, coisa nenhuma. E a Libertadores, adversário difícil, não foi uma carne assada. Foi internacional. Um bom time internacional. Tem bons jogadores. E o Flamengo não correu risco. O Flamengo não toma quase gol. Impressionante isso. Aí tem discussões patéticas, tipo, só faz gol de bola parada, mas não é verdade. Tem feito poucos gols. Isso é fato. É fato.
Mas qual o problema de fazer gol de bola parada? Ruim é não fazer gol de bola parada e tomar gol de bola parada. O time não está tomando quase gol e usa muito bem a bola aérea, usa muito bem esse tipo de jogada. Então, isso aí acho que é uma grande frescura, na verdade, sabe? Gente chata, mimizenta, e que, assim, muitas vezes demonstra até desconhecimento de futebol, né? Porque tem reclamações contra jogadores que... O Plata, por exemplo, não jogou bem essa partida, mas ele tem feito uma ótima temporada. Ótima temporada. Você vê a gente reclamando dele, como se ele fosse um jogador ruim. Aí, realmente, a gente desce muito o nível do debate. Acho que essa turma aí tem que ignorar. Cabe ao Felipe corrigir os defeitos do time. O time joga bem fora de casa. É bom lembrar, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Flamengo foi totalmente dominante na primeira etapa, o segundo tempo foi mais equilibrado, e venceu o jogo. Não se classificou por perder em casa, por conta daquela pataquada do gol que decretou a derrota. Então, acho que o Flamengo tem condições de fazer um bom jogo contra o Inter, no Beira-Rio, está em vantagem. O Inter vai precisar mudar a sua postura, não vai poder ser aquele time fechado no primeiro tempo, e tem uma vantagem sobre o Internacional. Está aberto, claro, totalmente aberto o confronto. E para domingo, eu acho que o Roger tem mais problemas do que o Felipe. Muito mais. Tem comparação. O Felipe tem muito mais condições de montar um time forte nos dois jogos do que o Roger, pensando em elenco e no cenário. Quem precisa vencer o jogo, fazer 2 gols para se classificar, quem pode jogar pelo empate, né? E você olhando, mesmo com desfalques, os jogadores que você tem à disposição. Então, eu acho que o Felipe está em vantagem em relação ao Roger para domingo também, em relação àquilo que ele pode escalar, pensando no combo das 3 partidas.